Olá, meus amigos. Novamente nós estamos aqui para nós falarmos sobre os assuntos que nós estamos vendo que é muito importante a nossa abordagem sincera, profunda, naquilo que nós estamos propondo fazer através das lives que estamos aí sobre o tema Falando a Verdade para os Tempos dos Fins. Você, eu, nós temos a cada dia visto, analisado como está a humanidade na sua caminhada, na sua velocidade, as evoluções da tecnologia, as evoluções dos pensamentos, ideologias para lá e para cá. A sociedade está se armando, a sociedade está se posicionando para uma meta que eles têm pela frente, segundo a Bíblia fala, uma meta que é uma meta realmente ousada, uma meta que vai trazer para a sociedade mundial um transtorno geral em todo o mundo, porque é uma caminhada e uma proposta que eles têm em seus corações de estabelecer um sistema único neste mundo, ok? E o tema de hoje, falando a verdade sobre o fim dos tempos, estou abordando sobre profecias. Profecias que já aconteceram, profecias que estão acontecendo, profecias que logo vêm a sua consumação, ok? Então convido a você para estar junto em nosso canal aí, já dá um like para nós aí, para nos ajudar no canal, faz uma visualização, faz um compartilhar, vamos junto aí crescer o canal, e também se inscreva aí, apertando o sininho junto conosco aí, para divulgar esse canal que vai falar sobre profecias, profecias da palavra de Deus, não é falácias, não é falsas profecias, não é falsos ensinos, não é realmente argumento do mundo, não é inteligência humana, artificial, não é nada deste mundo, é a palavra de Deus que está falando e vai falar aos corações daqueles que vão abrir esta live e vão dar uma observada e saber que isso ele precisava para a sua vida, ok? Nada mais, nada menos, nós queremos passar de uma forma mais objetiva a palavra de Deus para aqueles que Deus está chamando para o seu reino de amor. Na live passada eu falei para você aqui a respeito da nação de Israel e sobre a nação de Israel, também citei lá na outra live passada sobre quando aconteceu a queda da humanidade. A queda da humanidade aconteceu para quem crê, para quem está sensível à palavra de Deus, e porque também a palavra de Deus não é para todo mundo, a salvação em Jesus Cristo também não é para todo mundo. Não que Deus seja exclusivista, não que Deus seja particular na sua salvação, não que Deus escolhe a você, a nós, a dedo nessa questão, mas ele tem uma proposta para a humanidade de salvação. O texto fala classicamente, em João capítulo 3, verso 16, fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo é você, o mundo é eu, o mundo é nós, a humanidade, o mundo é as nações, é os povos que estão aí, para cima e para baixo, correndo atrás do seu prejuízo. Entenda bem assim. Então, a palavra de Deus é clássica, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Isso é, deu seu Filho. Lá na cruz do Calvário, tornou-se história, tornou-se uma realidade para muitas pessoas que vêm se transformando através do sangue de Cristo, e está se tornando também uma chacota, uma galhofa para aqueles que não creem. Então, mas Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que toda aquela pessoa, passado, presente, futuro, ricos e pobres, plebeus, intelectuais, não importa a sua cor, etnia, cultura, porque Deus amou e todo aquele que nele crê, essa sociedade venha crer nele para não perecer eternamente, mas ter uma vida eterna nesta terra. Isso é muito importante você entender assim, ok? Então, Deus está falando com você. Deus está realmente chamando você para uma comunhão espiritual nessa questão. Agora, você deve entender
você deve compreender a cada momento que Deus está falando assim. Veja bem, na profecia de Gênesis capítulo 3, a Bíblia fala sobre um assunto que ali teve uma batalha espiritual. Teve uma batalha, teve um embate espiritual. Teve um confronto espiritual ali. Quando Deus conversou com a serpente não era apenas uma serpente, um animal somente. Ali é uma batalha espiritual. Quando a mulher chegou perante a serpente, ela conversou com a serpente. Então a serpente nunca falou, não fala, não falará. E a serpente estava ali perante o homem ali, perante a mulher ali. Ele falou com Eva. E uma das conversas que ele teve com a mulher, ele disse para a mulher: certamente não morrerás, porque Deus sabe que um dia que você comer desta fruta, certamente você será como Deus. Ali estava o príncipe das trevas, estava Satanás, ali estava o diabo, ali estava aquela pessoa que no passado era um anjo de luz, era um anjo que guardava o jardim de Deus, guardava toda a estrutura de Deus, era o principal anjo, o mais poderoso, o mais bonito, e ali estava esse anjo. Ele apareceu ali caído perante Eva e persuadiu a Eva, levou Eva ao pecado de comer a fruta e passar para o seu marido, e ali o pecado entrou na vida da mulher. Isso é fato, isso é Bíblia. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis está lá, capítulo 3, fala sobre esse assunto. De lá para cá a humanidade caiu, tá certo? E esse anjo também seguiu acompanhando a humanidade caída, incitando o pecado, incitando a impiedade, incitando imoralidade, incitando rebeliões, incitando guerras, confusões, e isso vem até agora. Quando Deus criou a nação de Israel, isso é profecia. Quando Deus criou a nação de Israel, de um casal chamado Abraão e Sara, ele formou a nação de Israel com dois propósitos principais, tá certo? Porque a humanidade estava caída. Então ele viu que toda a humanidade estava caída e não tinha como fazer da humanidade, das nações, fazer qualquer realmente uma proposta de salvação através de uma humanidade caída. Então ele teve que criar uma nação, escolher dois homens, uma mulher e um homem, chamado Abraão e Sara. Desses dois, esse casal, ele transformou uma possante nação gigantesca em números e colocou essa nação na terra prometida, na terra onde está Israel hoje, para que a nação pudesse então adorar ele, respeitá-lo, fazer os seus mandamentos acontecer em suas vidas. Ele disse lá no Êxodo capítulo 19, se vós adorardes, se vós permanecerdes minha palavra, se me servirdes, farei vocês nação santa, reino de sacerdote, e é para Deus. Então, dali estava tendo uma proposta de uma nação, mas a primeira proposta de Deus ali era fazer uma nação santa, tá certo, para pregar a sua palavra, o monoteísmo, para o mundo perdido. A segunda proposta era trazer o Messias através daquela nação, como aconteceu. Só que, e hoje você olha para as profecias da palavra de Deus, então você percebe que tem uma batalha espiritual em volta de Israel. A nação de Israel não é uma nação assim peculiar somente no quesito humano. É peculiar no âmbito espiritual, porque da nação de Israel saiu o Messias para o mundo. Da nação de Israel saiu as leis para o mundo. Hoje as leis forenses, hoje é embasado na palavra de Deus, é baseado na Torá, é baseado na palavra de Deus, no Velho Testamento. Tá certo? Então, toda a manifestação da forense está baseado na Torá judaica, está baseado na Bíblia, na palavra de Deus. Então, seria, Israel é uma nação que foi uma referência no passado para Deus, é uma referência hoje e é uma referência para o futuro. Haja vista que quantas vezes a nação de Israel foi destruída, quantas vezes a nação de Israel foi para a diáspora, quantas vezes a nação de Israel foi levada para o cativeiro por sua desobediência corretamente. Desobedeceu a Deus, ela não conseguia cumprir, não cumpria, não está cumprindo ainda a vontade de Deus na sua vida. Mas quando você chega perto do profeta Daniel,
Eu vou ler o texto para você aqui, e o profeta Daniel vai falar a respeito de uma coisa muito importante que vai acontecer, que breve vai acontecer, mas já está acontecendo, já está em curso. Quando a nação de Israel foi criada, a nação teve muitos problemas. A nação de Israel, muitos problemas. Ordem moral, ordem social, principalmente na ordem espiritual. Quando saiu do Egito, entrou na Terra Prometida, ali começou a nação a crescer, tomar corpo, a terra era maravilhosa, como Deus falou muitas vezes para eles, né? Essa terra é uma terra que emana leite e mel, de fato é uma terra muito produtiva, muito linda, muito assim para ser um lugar que Israel poderia crescer, ser uma potência mundial em toda a sua história. Mas não aconteceu. Assim como não acontece com você e com eu, quando nós temos algumas propostas para atingir, algum sonho para atingir, e de repente alguns percalços no caminho, algumas batalhas no caminho, de repente nós desviamos até daquela proposta devido a muitas batalhas no caminho que nos impedem de seguir avante ou de chegar até o sonho que nós queríamos. Assim a nação de Israel passou. Como eu disse para você aqui, foi escolhida a nação de Israel para um propósito específico de Deus para a nação. Somente isso aí, tá certo? Quando eu vou ler para você o texto de Daniel aqui, o profeta Daniel, capítulo 12, ele vai mostrar o que presente está acontecendo, aconteceu, o que está acontecendo e o que vai acontecer na sociedade mundial. Olha só o texto que fala em Daniel, capítulo 12. Ele fala assim, naquele tempo, Daniel 12, 1, naquele tempo, ele fala, Daniel, se levantará Miguel, que seria o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo Israel, o anjo Miguel, tá certo? É o protetor, anjo Miguel, protetor da nação de Israel, tá certo? Ele fala assim, que haverá um tempo de angústia, o tempo de angústia, ele fala assim, qual nunca houve, desde que houve nação de Israel, até aquele tempo, que seria a grande tribulação, que o capítulo 9 desse próprio mesmo livro aqui de Daniel, atesta, Daniel 9, a profecia que vai acontecer da grande tribulação, quando as nações vão buscar um só líder para poder reger sobre eles, chamado o anticristo. Então ele fala assim, haverá um tempo de angústia para Israel, a qual nunca houve, desde que houve nação de Israel até aquele tempo. Mas naquele tempo, grande tribulação, futuro breve, livrar-se-á o teu povo, povo de Israel, todo aquele que se achar escrito no livro da vida do Cordeiro, tá certo? No livro do Cordeiro, o Messias de Israel. Ele fala, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Haverá ressurreição, que seria no final da grande tribulação de 7 anos, tá certo? Segundo a Bíblia fala, que seria a grande tribulação, é 7 anos, tá certo? Mas fala que é a última semana das 70 semanas de Daniel. Então, a Septuaginta é a última semana, né? Vai chegar, vai acontecer a grande tribulação. E aí, então, ele fala, no final da tribulação, o Senhor Messias virá, descerá sobre a terra, lá em Jerusalém, sobre os Montes Oliveiras, e no mesmo tempo haverá a ressurreição, porque em Mateus 24 é falado que o Messias enviará os anjos para recolher uns para salvação e outros para perdição. Por isso que fala o texto, a parábola, estando dois no campo, um será tirado, um ficará, tá certo? O que é tirado vai ser condenado, correto? Então seria, ele fala assim, versículo 3, os sábios, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e o que muitos ensinam a justiça, refugirão, brilharão como as estrelas sempre eternamente. Ele fala assim para Daniel, aqui ele vai terminar a conversa com Daniel, ele fala para Daniel assim, e tu, Daniel, o anjo falando para Daniel, fecha as palavras, tá certo? Fecha as palavras e sela este livro até o fim do tempo, pois muitos correrão de uma parte para outra, como está acontecendo, né? Ele fala, correrão muitos de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. É o que está acontecendo. A sociedade mundial
está correndo para cima e para baixo, para lá e para cá, para cima e para baixo, para lá e para cá, buscando o entendimento e conhecimento sobre os fins dos tempos, o que vai acontecer. Mas nessa correria para lá e para cá, ele fala que a ciência vai multiplicar. Não estamos aí? É clássico. Você tá observando. Nanotecnologia, robótica, inteligência 5G, inteligência artificial. Você vê aí, muita inteligência artificial, robôs para todo lado. Então eles estão fazendo, né? Você vê junto aí com a HAARP, se vê com a NASA, o Exército Americano, se vê com o próprio CERN, né? Aquele acelerador de partículas que está entre a França e a Suíça. Também é um espaço de pesquisa também dentro da evolução que o profeta fala, o anjo falou para o profeta Daniel, ia crescer, ia multiplicar a ciência, o conhecimento. Então você está vendo aí, você vê a proposta, você vê muitas pessoas falando, né, a respeito das imagens holográficas que estão no céu, para cima e para baixo, você vê barulhos pelo mundo afora, nos céus, ninguém consegue saber, discernir de onde está vindo, quem está produzindo isso aí. São coisas que é preciso ter muita paciência, muita pesquisa para você estudar, para você entender. E também fala sobre a questão de que, sobre a marca da besta, né? A marca da besta que está vindo para acontecer na vida das pessoas. Então, falando a verdade para você, então Israel, no centro das profecias, Israel hoje, ele foi e será o relógio profético de Deus para a humanidade. Falando a verdade para você, é preciso nós estarmos atentos para isso aí, tá certo? O texto que eu li aqui é uma das profecias que já está em curso, e logo vai vir a sua conclusão, logo vem seu estabelecimento, porque o mundo está pronto, a plataforma do mundo está pronta, tudo está pronto para receber aquilo que eles querem, um sistema mundial que vem então trazer para eles uma ilusão. Mas infelizmente, quando o homem não quer conhecer a verdade, que liberta, que é Jesus, então ele vai abraçar a ilusão. Meus amados, até a próxima live. E que Deus abençoe. Até a próxima.